bom dia para você aí de casa. Quarta-feira, sua linda 5 de setembro. Começamos agora mais uma edição do RF com você para todo o Brasil e confira os destaques do dia. Quadrilha especializada em roubo a banco é presa pela polícia. Suspeito morre em troca de tiros com policiais durante assalto à residência. As consequências da seca em Minas Gerais e da chuva forte no Rio Grande do Sul. Começam trabalhos de recuperação no Museu Nacional do Rio de Janeiro. O RF com você está apenas começando. Apenas começando, portanto, fique ligadinho aqui na Rede Família até a 1h da tarde comigo aqui no RF com você, viu? Bom, e daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você porque algumas pessoas e animais nascem com olhos de cores diferentes. Por que será, hein? Será que é uma doença? Ou só um capricho da natureza, hein? Eu mostro ainda nessa edição. Vamos para as notícias do dia. A polícia prendeu integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de caixas eletrônicos. Estes pregos, feitos em forma de estrela, seriam espalhados nas ruas durante a fuga. Tudo para atrapalhar a polícia na perseguição. Os criminosos ainda estavam com muita munição. Esta máquina, usada para contar o dinheiro roubado dos caixas, e coletes à prova de balas, guardados dentro destas sacolas. A polícia ainda vai investigar como os criminosos conseguiram todos esses cartões de crédito e débito. Todos os cartões que ainda nem sequer foram enviados. Teriam que ser entregue ainda para correntistas, é isso? Entregue para correntista. 2 integrantes da quadrilha tiveram as prisões decretadas pela Justiça. Danilo Silva Feitosa e Felipe Augusto da Silva já eram investigados há pelo menos 3 meses. As investigações apontam que os equipamentos já foram usados em ataques realizados na região metropolitana de São Paulo e que a quadrilha fazia levantamentos para organizar os próximos crimes. Bom, e a polícia conseguiu interceptar criminosos durante um assalto a uma casa. Em troca de tiros com a polícia, um deles acabou morrendo. Um menor também participou da ação. Os pneus do carro da polícia estouraram quando o bandido bateu durante a fuga. Ele havia acabado de invadir esta casa na zona sul de São Paulo. Os donos não estavam. Uma vizinha desconfiou da ação e fotografou o suspeito parado do lado de fora enquanto o veículo era carregado. O homem de camisa amarela tenta esconder a placa com CD, mas não se preocupa em mostrar o rosto. O comparsa dele era um adolescente de 17 anos. Este carro usado pelos ladrões foi furtado. Ele é um clone de um veículo do interior paulista. A dupla que invadiu a casa ainda estava recolhendo os objetos quando a polícia chegou. Foi recebida a tiros. O homem foi ferido. Mesmo assim, ele entrou no carro e fugiu, deixando o menor para trás. Na fuga, o ladrão bateu em um carro da polícia e mesmo assim continuou dirigindo. Só parou depois de atingir outros 2 veículos. Abandonou o carro em que estava e correu para este mato. Em uma nova troca de tiros com a polícia, Cleiton Pereira de Santana foi atingido e morreu no local. Ele tinha passagens por roubo e furto. O menor foi apreendido e os objetos recuperados. O caso vai ser investigado pelo Departamento de Homicídios de São Paulo. Bom, já no Rio de Janeiro, a polícia interceptou um motorista com um carregamento de armas em plena rodovia. O arsenal impressiona. São 20 fuzis, 40 carregadores, além de 1.400 munições de fuzil. O material bélico foi apreendido pela Polícia Rodoviária Federal durante uma blitz na rodovia Washington Luiz. A carga está avaliada em cerca de R$2 milhões. Não foi preciso muito tempo para encontrar o esconderijo, um fundo falso no porta-malas do carro. Os fuzis, por serem de cano longo, estavam desmontados. As armas eram novas e de origem estrangeira. No mês passado, mais de 7.000 munições de fuzil foram encontradas em um compartimento blindado atrás de um cilindro de gás. Para transportar a carga, os agentes da PRF precisaram usar baldes. No dia 10 de agosto, durante uma blitz na Via Dutra, na Serra das Araras, outra apreensão. Desta vez, milhares de munições de diversos calibres. Tudo escondido na carroceria de um veículo, que precisou ser desmontado pelos policiais. E a Polícia Militar apreendeu um carregamento irregular de combustível. O motorista tentou explicar a origem do material. Os mais de 400 litros de combustível foram encontrados em 29 galões. Parte deles estava neste carro vermelho com placas de contagem. Os militares faziam patrulhamento no bairro Jardim Petrópolis, em Betim,
na região metropolitana de Belo Horizonte, quando receberam uma denúncia de que o veículo estava parado ali há algum tempo. A PM, então, decidiu abordar o motorista. O suspeito, Wallace Teixeira, de 32 anos, foi preso em flagrante. Ele confessou para a polícia que comprou o combustível de uma carreta carregada com 35 mil litros. O homem disse ainda que ia ficar apenas com a gasolina. O restante dos combustíveis ele repassaria para um amigo, que é caminhoneiro e dirige uma cegonheira. Numa oficina bem em frente ao local onde o carro estava estacionado, a PM apreendeu mais galões com álcool, diesel, gasolina e óleo lubrificante de motor. A perícia foi acionada e recolheu amostras do material para análise. Bom, e agora você vai conhecer a rota do tráfico de drogas internacional. O Brasil é considerado um ponto importante de distribuição. O Brasil é ponto estratégico do tráfico internacional. É o principal centro de distribuição da cocaína que é produzida em países da América do Sul. Aqui o narcotráfico encontrou estrutura para fazer a droga viajar milhares de quilômetros. O Brasil tem uma posição estratégica localizado do lado de grandes produtores tradicionais da droga e também um país que, por mais que a gente saiba da deficiência da infraestrutura, ele possui uma infraestrutura razoável para o que permite a remessa da droga para o exterior. A cocaína é produzida na Colômbia, Peru e Bolívia. Entra escondida por terra, céu e água. Uma pequena parte fica para consumo interno e a outra segue para a Europa, América do Norte e África. O maior porto da América Latina, o Porto de Santos, no litoral paulista, é a principal porta de saída do maior corredor de tráfico internacional de cocaína. Já esse ano teve apreensão recorde de cerca de 15 toneladas de droga apreendida que foi tentada a remessa para o exterior, fora o que de fato tenha possivelmente conseguido sair. Segundo o procurador do Ministério Público Federal em São Paulo, muitas vezes os donos das cargas sequer sabem que estão carregando as drogas. Quando o contêiner é enchido, algumas quadrilhas chegam no pátio antes de carregar os navios e colocam, seja retirando os lacres, colocando lacres falsos, seja retirando a porta, colocam droga ali. Um mercado extremamente lucrativo. Para se ter uma ideia, 1 quilo de pasta base de cocaína é comprado nos países produtores por cerca de R$ 3.300. Assim que cruza a fronteira e chega em território nacional, a mesma droga passa a valer quase R$ 50 mil. O maior interesse dos traficantes R$1.000. No Rio de Janeiro, 2 homens foram presos ao tentar transportar 50 quilos de pasta base de cocaína no fundo falso de um barco de pesca. A droga se transformaria em 500 quilos do pó e seria enviada para a Espanha. No dia 13 de agosto, um navio italiano foi invadido por 5 homens armados enquanto aguardava para ancorar no Porto de Santos. Eles queriam carregar contêineres com drogas. Os tripulantes se esconderam na área de comando e ativaram o botão de pânico. Os criminosos fugiram. 1 tonelada e 300 quilos de cocaína estavam em malas esportivas com destino ao porto da Antuérpia, na Bélgica. Estima-se que 300 toneladas de coca que vêm da Bolívia e principalmente do Peru passem por rios e afluentes todos os anos. No norte do país, a maior parte da droga chega principalmente por 3 rotas, todas pela água. Aqui no Amazonas, a Polícia Federal acredita que os criminosos alternam os caminhos de tempos em tempos para driblar as investigações, o que dificulta o combate ao tráfico. Foram apreendidas mais de 16 toneladas de drogas no ano passado. Já em 2018, de janeiro até agosto, foram 5 toneladas. Pobre e de aparência tranquila, a cidade de Tabatinga é conhecida por ser o principal polo do tráfico de cocaína da região norte. A cidade fica encostada em Letícia, na Colômbia, e de frente para Santa Rosa, no Peru. O lugar é refúgio para assassinos impunes. Autoridades locais acreditam que falta muito para controlar este ponto estratégico para as facções do tráfico. Aqui tem que ser resolvido com políticas públicas, escolas, investimento, que a criança possa ter uma educação boa e ela possa sonhar em ter um emprego bom. Porque se ela não tiver sonhos, ela será cooptada para quem pode oferecer um sonho, que é justamente o tráfico. São mais
mais de 7.000 quilômetros de costa, 10 países de fronteira e milhares de quilômetros de rios navegáveis no Brasil. De ponta a ponta, um problema de segurança pública. O que falta, no meu entender, é uma política ostensiva de segurança pública, sobretudo nas fronteiras. As fronteiras são verdadeiras peneiras, verdadeiros queijos suíços. O efetivo da Polícia Federal, da Força Nacional de Segurança, das Forças Armadas, é muito aquém, muito inferior ao que deveria ser de fato. Bem, agora vamos falar de eleições 2018. Você vai conhecer qual é a preferência dos eleitores do Distrito Federal para governador. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Rodrigo Hollenberg, do PSB, lidera com 8% das intenções de voto. 3 candidatos aparecem empatados em segundo lugar com 4%. Eliana Pedroso, do PROS, Rogério Rosso, do PSD e Alexandre Guerra, do Novo. Na sequência, Alberto Fraga, do DEM, soma 3%. General Paulo Chagas, do PRP e Ibanez Rocha, do MDB, tem 2%. E Júlio Miragaia, do PT, tem 1% das intenções. Nulos e brancos somam 11%. Os indecisos são a maioria, com 61%. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Eliana Pedrosa aparece em primeiro lugar, com 14% das intenções de voto. Rodrigo Hollenberg tem 12%. Na terceira colocação, Rogério Rosso tem 10%. 9% citaram Alberto Fraga e 5% Alexandre Guerra. General Paulo Chagas aparece com 4% das intenções de voto, assim como Miragaia, do PT. Ibanez teve 3% das citações e Fátima Souza, do PSOL, 1%. Brancos e nulos são 11% e 27% estão indecisos. Na primeira simulação de segundo turno, Eliana Pedrosa tem 37% das intenções de voto contra 20% de Rodrigo Hollenberg. Votos nulos e brancos são 28% e indecisos 15%. No segundo cenário, Eliana Pedrosa tem 32% e Rogério Rosso 26%. Brancos e nulos somam 24% e 18% estão indecisos. Na disputa entre Rogério Rosso e Rodrigo Hollenberg, o candidato do PSD aparece com 37% e o candidato do PSB com 23%. Nulos e brancos são 26% e indecisos 14%. Real Time Big Data avaliou a rejeição aos candidatos. 45% não votariam em Rodrigo Hollenberg, 29% em Alberto Fraga, 26% rejeitam Miragaia, do PT, e 24% dos entrevistados não escolheriam Eliana Pedrosa. General Paulo Chagas tem 15% de rejeição, seguido de Rogério Rosso com 14% e Fátima Souza com 12%. Ibanez e Alexandre Guerra têm 11%. Já Renan Rosa, do PCO, e Guilhem, do PSTU, aparecem com 10% da rejeição dos entrevistados. Daqui a pouco mais notícias, mas antes vamos ver a previsão do tempo. Como estarão as temperaturas, hein? Para esta tarde em São Paulo, capital, mínima de 9, máxima 16 graus, sol entre nuvens. Caíram bastante as temperaturas em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Dia ensolarado, porém com frio, né? Com mínima de 8, máxima de 21 graus. E em Recife, mínima de 24, máxima de 27 graus. Sol entre nuvens, mais calor em Recife. Bom, agora você vai ver a situação de muitos moradores de uma parte de Minas Gerais castigada pela seca. Não chove há 8 meses na região. Sem chuva, o rio Jequitinhonha dá lugar aos bancos de areia. O volume está tão baixo que as balsas que transportam moradores para algumas comunidades estão paradas. A população já enfrenta dificuldades para receber água tratada em casa. Cada dia são mais comuns cenas como esta. Mulheres lavando roupas na beira do rio, sonhando com os dias melhores. Eu tenho vontade de sair daqui, caçar um lugar mais sossegado para me ver, né? Que aqui para mim tá dando. 150 prefeituras mineiras já decretaram situação de emergência. Elas pediram ajuda aos governos do estado e federal neste ano. 30 estão justamente no Vale do Jequitinhonha. Não chove há 8 meses na região. Mais de 1.000 animais já morreram. Plantações de milho e feijão foram perdidas. Seu Fernando é vaqueiro por essas bandas há mais de 40 anos. Cansado de lutar contra a estiagem, mostra que até pouco tempo pescava por aqui. A fazenda tinha várias lagoas. Em uma delas, ainda é possível ver o resto de água que, curiosamente, vem servindo de moradia para um filhote de jacaré.
Mas a lagoa mais profunda já não existe. O vaqueiro caminha em meio à terra seca e rachada pelo calor. O coração da gente dói de ver um sofrimento desse, né? Mas fazer o quê, né? Só Deus que sabe o que faz. Os rios menores também já não existem. Sobraram só os cursos d'água e um punhado de areia e pedra. Seu Anilson anda com tristeza, onde até pouco tempo nadava. Vou falar pra você, a gente falta perder a mente da gente, né? Porque quem conheceu ele, tanta água para outra vez dessa situação, né? Criação sofre morrendo e gente sofrendo por causa da água. Nem estas construções de concreto feitas para captar água da chuva têm serventia. Muitas estão abandonadas no meio da vegetação seca. As cisternas também estão vazias. Dona Elza perde os animais para a seca. Só neste ano já morreram 12 vacas na propriedade dela. Esta outra, por exemplo, não vai conseguir se recuperar. Não tem ideia de ficar na minha mente tanto prejuízo, eu deixo para lá, não quero nem pensar nisso. E no Rio Grande do Sul, o problema é a chuva. Muitas cidades estão enfrentando dificuldades. Vamos ver. A cheia no Rio Rolante deixou famílias ilhadas. O gado ficou isolado. A água subiu mais de 6 metros para fora do leito. A correnteza era um desafio para quem tentava passar pela ERS 239. No centro de Rolante, o rio Areia também estava cheio. O encontro dos rios que passam pelo município prejudicou o comércio. Aulas nas escolas municipais e estaduais foram suspensas. Cerca de 1.000 pessoas foram atingidas pelas enchentes na cidade. Em Riozinho, no Vale do Paranhana, o solo ficou encharcado e o asfalto quebrou, prejudicando a passagem de carros e pessoas. Mas o que impressionou mesmo foi o volume d'água dessa cachoeira. Em Três Coroas, o quilômetro 16 da ERS 115 chegou a ser bloqueado por causa de um deslizamento de terra e de pedras. Máquinas foram utilizadas para derrubar parte do paredão que podia cair a qualquer momento. Em Montenegro, mais trabalho. Aqui as equipes colocaram pedras para reforçar a estrutura de uma estrada. Foram horas e mais horas até ser concluído o reforço em uma das margens da ERS 287. O trânsito não foi prejudicado no local. O rio Caí, no município, assustou moradores devido ao volume d'água. E voltamos a falar de eleições 2018. Agora vamos ver quais as intenções de voto dos eleitores do Amazonas. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Amazonino Mendes, do PDT, aparece em primeiro lugar com 20% das intenções de voto. Davi Almeida, do PSB, é o segundo colocado com 12%. Wilson Lima, do PSC, fica em terceiro com 8%. Omar Aziz, do PSD, aparece com 7% e Lúcia Antoni, do PCdoB, tem 1% das intenções de voto. Brancos e nulos são 9% e 43% não sabem em quem vão votar. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Amazonino Mendes lidera com 29%, Davi Almeida tem 20%. Wilson Lima é o terceiro colocado, com 17%. Omar Aziz tem 12% das intenções de voto e Lúcia Antoni, 2%. Brancos e nulos somam 10% e indecisos também 10%. Num possível segundo turno, Amazonino Mendes tem 45% e Davi Almeida 32% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 16% e indecisos 7%. Em outra simulação, Amazonino Mendes tem 51% e Wilson Lima 27%. Votos nulos e brancos são 17% e 5% estão indecisos. Num terceiro cenário, Davi Almeida aparece com 37% das intenções de voto e Wilson Lima com 29%. Nulos e brancos são 22% e indecisos 12%. O Real Time Big Data também avaliou a rejeição aos candidatos. 35% não votariam em Amazonino Mendes, 31% não escolheriam Omar Aziz. Wilson Lima tem rejeição de 25% dos entrevistados. 22% não escolheriam Davi Almeida. 21% não votariam em Lúcia Antoni. Berg, da UGT, do PSOL, e Sidney Cabral, do PSTU, têm a rejeição de 20% dos entrevistados. Bom, a Secretaria de Saúde de Limeira prorrogou a campanha de vacinação contra a poliomielite e o sarampo até o final de setembro. A medida tem como objetivo atingir a meta de imunização do Ministério da Saúde, que é de 95%.
Atualmente, segundo a Prefeitura, o município conseguiu atingir cerca de 70% das crianças entre 1 e menos de 5 anos durante a campanha. Um número bem abaixo do esperado. A cobertura ficou um pouco acima de 80%, apesar de ser uma boa cobertura, considerando a região, e até indicadores de anos passados, né? Até o ano retrasado, o indicador era 80%. Mas, tendo em vista o surto, sobretudo de sarampo no Brasil, a meta pactuada com a Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde foi de 95%. Então, ainda tem muitas crianças a serem vacinadas para atingir o 95%, por isso a prorrogação. Segundo o último levantamento da Saúde de Limeira, foram aplicadas 10.028 doses de vacina contra a poliomielite, o que significa uma cobertura de 73,3%. Já contra o sarampo, foram 9.648 doses aplicadas, atingindo 70,26% do público-alvo. Por isso, a decisão da campanha de ser prorrogada. Segundo a Prefeitura, duas unidades móveis vão percorrer os centros infantis para vacinar as crianças na faixa etária indicada. A direção da escola vai pedir autorização dos pais e a carteira de vacinação. Então, nós com duas equipes itinerantes, iremos de manhã e à tarde nessas escolas, chamados centros infantis, que são as creches, né? Que nós temos crianças de 1 a 6 anos, considerando que o nosso público aí é de 1 a 5 anos. Então, a criança autorizada, a equipe fará a leitura da carteira de vacinação e, se estiver autorizada, será feita a vacinação e anotado na carteira e isso contabilizado. Segundo os últimos dados divulgados pelo governo federal, o Brasil tem 1.553 casos confirmados de sarampo em 2018. Já em relação à paralisia infantil, trata-se de uma precaução, já que 312 cidades estavam abaixo da meta preconizada para o controle da doença. O país erradicou a poliomielite do território em 1994. Mesmo assim, o diretor de Vigilância em Saúde de Limeira, André Ferrari, ressalta ainda a importância da vacina. É a única forma de se prevenir da doença. A poliomielite, nós temos casos no mundo, não temos no Brasil, mas a Organização Mundial da Saúde registra casos. Então, há o risco dessa doença voltar. A poliomielite, que é a paralisia infantil, uma doença viral altamente contagiosa e que deixa sequelas para a vida, se não levar a óbito. E o sarampo também. O sarampo, nós já registramos mais de 900 casos no Brasil. A campanha iniciou com o slogan "O sarampo voltou". Então, o sarampo é uma doença grave também, pode matar e afeta justamente a pessoa nesse estado mais vulnerável, que são os primeiros anos de vida. Não há remédio, não há cura, não há outra forma de fazer o bloqueio e impedir a circulação ou a saúde das crianças se não for pela vacinação. Devem tomar a vacina. Crianças de maiores que 1 e menores de 5 anos devem se vacinar. A quantidade de doses vai ser anotada pelo vacinador, pelo anotador também que acompanha o vacinador. Pessoas que têm até 29 anos, que não têm registro, perderam a carteira ou não foram vacinadas, deverão tomar 2 doses. Essas doses também serão indicadas na carteira de vacinação. Se perdeu a carteira, não tem problema. Vai à unidade, a unidade fornece outra carteira e faz a anotação. E quem tem mais de 29 anos, nessas mesmas condições, toma apenas 1 dose. Também pode se vacinar. Mamães, atenção, até o final de setembro, então, mamães aqui de Limeira, levem seus filhos para a vacinação, ok? Bom, agora eleições 2018, ou é outra matéria? A outra, vamos aqui então. O resíduo gerado pela produção de peixes tem se transformado em combustível. Olha só como funciona. Nesse frigorífico localizado em Iranduba, cerca de 27 quilômetros de Manaus, são beneficiados cerca de 10 toneladas de peixe por dia. São diversas espécies que saem prontas para o consumo. As sobras, cerca de 40%, não tinham utilidade.
Até que uma ideia passou a movimentar o local e deu um destino especial ao que sobrava do peixe. Os resíduos, vísceras, carcaças são trazidos para cá. No final, aquele resto de peixe vira farinha. Parte dela é transformada em ração e outra em óleo. Antigamente nós descartávamos todo esse produto, né? Hoje a gente aproveita 100% desse produto que era descartado. Combustível renovável e biodegradável. E mais barato. Para funcionar, o frigorífico gasta cerca de R$150 mil de energia elétrica por mês. A ideia é que, utilizando o biodiesel produzido aqui, a redução de custos seja de mais de R$1 milhão. Além do biodiesel, quando o óleo passa pelo processo de purificação e conversão, ainda sobra glicerina, que pode ser utilizada na indústria cosmética. A ideia é reaproveitar tudo, né? Desde do filé que é vendido nos supermercados, as escamas, a pele. Ou seja, do peixe, tudo se aproveita. Conversão de lixo do que hoje em dia é jogado na natureza, né? E converter isso em energia mesmo. Agora sim, voltamos a falar sobre as eleições 2018. A pesquisa foi feita também com os eleitores da Paraíba. Vamos ver os resultados agora. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, João Azevedo, do PSB, aparece em primeiro lugar, com 17% das intenções de voto. O segundo colocado é Zé Maranhão, do MDB, com 15%. Lucélio Cartacho, do PV, está na terceira colocação, com 14%. Brancos e nulos são 10% e 44% dos entrevistados ainda não sabem em quem vão votar. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, João Azevedo segue na liderança com 28% das intenções de voto, seguido de Zé Maranhão com 22% e Lucélio Cartacho com 21%. Os candidatos Rama Dantas, do PSTU, e Tárcio Teixeira, do PSOL, somaram 1 ponto juntos. Brancos e nulos são 11% e 17% dos entrevistados estão indecisos. O Instituto fez 3 simulações de segundo turno. No primeiro cenário, João Azevedo tem 42% das intenções de voto e Zé Maranhão 34%. Nulos e brancos somam 17% e indecisos 7%. Na disputa entre João Azevedo e Lucélio Cartacho, o candidato do PSB tem 42% das intenções de voto e o candidato do PV, 32%. Nulos e brancos são 15% e indecisos 11%. Em outra simulação, Zé Maranhão aparece com 39% e Lucélio Cartacho com 30%. Nulos e brancos somam 21% e indecisos 10%. O Real Time Big Data também avaliou a rejeição aos candidatos. 35% não votariam em Lucélio Cartacho, 32% em Zé Maranhão, 28% não escolheriam João Azevedo e 24% rejeitam Rama Dantas e 23% Tárcio Teixeira. Voltamos a falar sobre a situação do Museu Nacional do Rio de Janeiro, que foi destruído por um incêndio nessa semana. O trabalho de recuperação já começou por lá. Equipes do Corpo de Bombeiros ficaram de plantão no local. Polícia Federal já começou o trabalho de perícia na área externa do museu. A previsão é que dentro de até 3 dias comece também na área interna. A folha de um livro que pertenceria ao Museu Nacional foi encontrada por este vigilante. Ele levou para casa, colocou em um plástico e entregou à direção do museu. De pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, reconstruindo o nosso museu de volta. Também voltou para o palácio pelas mãos de vizinhos um catálogo com besouros. Ele estava na rua onde João Lucas mora. Saber que eu estou ajudando o museu a reconstruir uma parte da história. Eu fico muito feliz. Foram os bombeiros que acharam ossos e um crânio que pode ser de Luzia, o fóssil humano mais antigo da América. Um quadro de Marechal Rondon que ficava na entrada do palácio, cerâmicas e pequenos meteoritos resistiram. O museu não tinha brigada contra incêndio nem seguro.
Há 2 anos, o Ministério Público Federal pediu explicações ao FRJ sobre os riscos de uma tragédia. Na época, a Universidade Federal disse que esperava por recursos do BNDES para fazer as melhorias no prédio. Neste ano, os procuradores voltaram a questionar a universidade depois que receberam em julho uma denúncia feita por um visitante assustado com as condições do museu. A reitoria cumpria um novo prazo de 30 dias para responder. Não houve tempo. Aumentaram os casos de agressões contra professores nas escolas do estado de São Paulo. A situação parece fora do controle. São dados que não entram em nenhum plano de aula, mas que fazem parte do cotidiano dos professores da rede estadual de ensino. Os números da violência revelam que em São Paulo as agressões contra professores já chegam à média mensal de 32,8 casos em 2018, bem acima da média mensal contabilizada no ano passado, que foi de 15,3%. As informações são da Secretaria de Educação e levam em conta apenas casos de agressões físicas. Para o sindicato da categoria, a realidade pode ser bem mais dolorida, já que muitos casos ficam obscuros por falta de denúncia. Ele tem medo, além de retaliações, porque às vezes tem envolvimento de droga, de outras coisas, traficante, etc. Mas ele tem medo também da represália. Esse flagrante é do mês passado. A mulher que bate é a tia de um aluno. Ela puxa o cabelo da professora e ainda dá vários tapas em frente a uma escola em Bauru, interior paulista. Já este vídeo foi feito por colegas que presenciaram a briga entre um aluno e o professor de matemática. A discussão começou por causa de uma nota. Os dados mostram que 87% da população em geral e 73% dos estudantes acham que a violência nas escolas aumentou. 84% dos professores têm a mesma opinião. 61% dos professores de instituições estaduais acham suas escolas violentas. E 51% dos professores disseram que já sofreram algum tipo de violência, seja física, verbal, bullying ou discriminação. Um aluno, ele conseguiu LA, liberdade assistida. Na hora que eu me virava para a lousa, ele, na sua liderança, levava todos os colegas a bater a carteira ao mesmo tempo. E uma hora que eu perdi o controle, assim, fui para frente deles, eles ameaçaram de jogar uma carteira em cima de mim. O professor Jorge enfrentou a violência psicológica em sala de aula durante 2 anos. Precisou mudar de escola para superar o trauma. Te dá uma angústia e uma impotência dentro da sua cidadania. Para o presidente do Sindicato dos Professores, são necessárias medidas imediatas para conter a violência. Para o efeito imediato, nós precisamos do investimento estrutural. E medidas como o debate, que é importantíssimo, aumentar o policiamento, né, e você equipar as escolas com materiais didáticos, você ter condição nas escolas, umas escolas mais... Isso é a médio e longo prazo. Que situação, né? Bom, e voltamos a falar sobre as eleições 2018. Vamos ver como foi a terça-feira dos candidatos à presidência da República. O candidato do MDB visitou o Comércio Popular do Brás, na região central de São Paulo. Henrique Meirelles disse que, se for eleito, vai incentivar os pequenos negócios. Dá força exatamente para isso. É o pequeno comércio, milhares de pequenas empresas no Brasil inteiro crescendo, produzindo. Para isso precisa de uma economia estável, política econômica correta e confiança. O candidato Ciro Gomes, do PDT, fez corpo a corpo com eleitores no centro da capital paulista. Ele tirou fotos com apoiadores e prometeu mais dinheiro para combater o crime organizado. Aqui a questão é inteligência e tecnologia. Nós vamos infiltrar a investigação nas cadeias do crime organizado, no narcotráfico, e vamos assumir como federal a tarefa de tirar essa gente, seja da investigação até a cadeia, como tarefa minha do governo federal. Geraldo Alckmin, do PSDB, esteve na zona leste da cidade, onde visitou um hospital filantrópico que faz a maior parte dos atendimentos pelo SUS. Alckmin falou dos planos dele para a área de saúde. Reabrir os leitos ociosos, melhorar a gestão,
prontuário eletrônico, telemedicina, integrar em rede para poder atender melhor e o paciente ser atendido mais depressa. Guilherme Boulos, do PSOL, teve apenas compromissos internos no partido. O candidato disse que vai combater a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Empresas que sejam autuadas pagando salário menor para as mulheres do que para os homens para a mesma função, vão para uma lista suja, não vão poder ter crédito em banco público, nem ter qualquer contratação de serviços públicos. Álvaro Dias, do Podemos, fez caminhada com apoiadores pela zona leste da capital. O candidato conversou com eleitores e prometeu diminuir e simplificar os impostos. Uma carga tributária menor, a roda da economia gira com mais força, a sociedade paga menos impostos e o governo arrecada mais. Vai melhorar o ambiente de negócios e ampliar a possibilidade de investimentos. Marina Silva, da Rede, foi sabatinada por veículos de imprensa em São Paulo. Durante 1 hora, respondeu perguntas dos jornalistas. Na saída, a candidata falou como pretende incentivar a indústria nacional. Diminuir tarifas, que muitas vezes são ruins para as exportações brasileiras, mais acesso àqueles equipamentos que são necessários para a modernização das indústrias brasileiras. Jair Bolsonaro, do PSL, teve atividade parlamentar na Câmara dos Deputados. Como candidato, disse quais medidas pretende adotar para melhorar a economia. É desregulamentar muita coisa, é desburocratizar, é diminuir encargos, é tirar o Estado do cangote de quem está produzindo, é jogar pesado na questão da violência, porque com violência não há economia. Cabo Daciolo, do Patriota, fez uma transmissão ao vivo pela internet. O candidato protocolou no TSE um pedido para que o voto seja impresso. Em seguida, falou com os jornalistas. O Brasil é o único lugar no mundo que ainda estamos atuando com as urnas de primeira geração, onde você não tem nada que fiscalize quem votou e em quem votou, não tem prova de nada. Então, o que nós queremos hoje aqui é que o povo saiba em quem votou. Lula, do PT, teve a candidatura barrada pelo Tribunal Superior Eleitoral e recorre da decisão. Ele segue preso, condenado em segunda instância por corrupção e lavagem de dinheiro. E chegou a hora de conhecer a preferência dos eleitores de Rondônia. Vamos ver agora. Na pesquisa espontânea, quando nenhum nome é apresentado ao eleitor, Expedito Júnior, do PSDB, aparece em primeiro lugar com 11% das intenções de voto. Acir Gurgax, do PDT, é o segundo colocado com 6%. Maurão de Carvalho, do MDB, fica em terceiro com 4%. Coronel Marcos Rocha, do PSL, e Coronel Charlon, do PRTB, somaram 1%. Brancos e nulos são 7% e 70% dos entrevistados ainda não sabem em quem vão votar. Na pesquisa estimulada, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Expedito Júnior lidera com 26%, Acir Gurgax tem 14%, Maurão de Carvalho é o terceiro colocado com 9%, Coronel Marcos Rocha tem 5% das intenções de voto, Coronel Charlon tem 4% e Pimenta de Rondônia, do PSOL, 3%. Outros candidatos somaram 1%, brancos e nulos 11% e indecisos são 27%. E olha, um dos principais centros de pesquisa do país vai mudar o modelo de gestão para melhorar a qualidade, a produção científica da Amazônia. O governo federal vai investir 11 milhões de reais no projeto. Quando o Centro de Biotecnologia da Amazônia foi criado em 2002, a ideia era aproveitar a exploração sustentável da região com maior biodiversidade do planeta para promover a inovação tecnológica de produtos e serviços, além de incentivar o desenvolvimento de atividades industriais na região. A pesquisadora Simone da Silva trabalha para aprimorar o conhecimento sobre as plantas da maior floresta do mundo. A nossa finalidade é trabalhar com plantas que sejam de interesse comercial, principalmente na região amazônica, mas que tenham alguma dificuldade de produção pelos métodos convencionais. Mas desde que foi criado, o centro esbarrava na burocracia e lentidão da administração pública.
O Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços anuncia o lançamento de um edital que vai escolher uma empresa para administrar o centro de pesquisa e, com isso, permitir mais autonomia de gestão. A escolha da entidade deve ser definida até dezembro. Os 11 milhões de reais por ano prometidos pelo governo vão se somar a recursos da iniciativa privada e aumentar os investimentos na contratação de pessoal, nas operações científicas e permitir uma maior participação brasileira na pesquisa mundial. As entidades que participarem da licitação terão que ser especializadas em pesquisas científicas, desenvolvimento tecnológico e inovação. Os administradores deverão ainda firmar convênios com universidades locais e internacionais. Para o ministro Marcos Jorge, a iniciativa vai melhorar a performance da instituição. Esta entidade poderá captar recursos de privados, de outros organismos, inclusive para investir em pesquisa e desenvolvimento, fazendo com que aquilo que nós temos na nossa Amazônia, que são, com certeza, produtos de grande riqueza, como fármacos, fitoterápicos, própria indústria ali da beleza, né, no caso de cosméticos, enfim, são inúmeras as demandas e interesses para o CBA. A reportagem especial do dia que eu tanto amo. Você já deve ter visto animais com um olho de cada cor, um fenômeno que pode acontecer também com pessoas. Mas qual será a explicação, hein? Problema de saúde ou um simples capricho da natureza? É o que a gente vai saber agora. Vamos ver. Polar é bem curioso e esperto. Quando ele olha para a câmera, dá para ver bem a diferença. O olho direito é azul e o esquerdo parece verde por causa da luz, mas é amarelo mesmo. Os olhos da Pandora, a gatinha arisca que não gosta de câmeras, têm as mesmas cores, mas invertidas. A íris da direita é amarelada e a outra azul. O Polar chegou primeiro na casa. Ele foi adotado recém-nascido. Ainda estava com os olhinhos fechados. Quando o filhote abriu os olhos pela primeira vez, Alexandre não acreditou. Mas você já tinha visto gato com cor? Só em foto de internet. Foto de internet Foto e de internet. repente você aqui na tua casa. Você fala, nossa, como é que será que é de verdade isso? Nossa, existe mesmo? E de repente cai aqui no nosso colo. Um ano depois, mais uma surpresa. Ele ganhou a Pandora, com seus olhos bicolores. Todo mundo acaba perguntando, são mãe e filho, né? Mas não, foi só uma coincidência mesmo muito grande. Cães também podem nascer com os olhos de cores diferentes. Este é o Buzz. Ele tem um azul e o outro castanho. Uma combinação exótica que encantou a estudante Rebeca. Foi um dos motivos por qual eu escolhi ele, principalmente por isso. Tinha ele mais um, e aí a gente foi lá conhecer o canil, a pessoa que cria, né? E aí quando a gente viu isso, foi amor à primeira vista. A alteração na cor dos olhos é conhecida como heterocromia. A palavra tem origem grega e significa cores diferentes. A heterocromia pode ser provocada por um distúrbio genético que ataca a melanina, pigmento responsável pela cor da pele, dos cabelos e dos olhos. Como se tivesse uma mancha, né, sem pigmento na região do olho. Tá? Então, por isso que um olho pode ser muito mais claro do que o outro, de colorações diferentes. Se o olho tem pouco pigmento, ele fica mais claro. Se tem pigmento em excesso, fica mais escuro. Se o pigmento não é distribuído de modo igual nos dois olhos, eles podem ficar com cores diferentes. Alguns animais estão mais sujeitos a isso. É o caso dos cães das raças Husky siberiano, Pastor australiano e Border Collie, como o Buzz. Gatos com pelo claro também têm mais chance de ser bicolores. A Pandora, o Polar e o Buzz enxergam bem e não têm problemas de saúde. Ele enxerga com os dois olhos perfeitos. Foram feitos os exames, né? Quando a gente foi buscar ele, o exame da luz, de tudo. E ele enxerga perfeitamente. Mas atenção, os veterinários fazem um alerta. Se a íris mudar de cor ao longo da vida, isto pode ser sinal de um problema, como o glaucoma ou a catarata.
olhos com cor diferente não é exclusividade dos animais. Nós também podemos nascer com alteração genética, mas no caso dos humanos, essa diferença pode ser uma doença. Pode ter várias outras manifestações, aí vai depender do tipo, que não tem um só tipo, tem tipos mais graves e tipos menos graves, né? Mas é uma das síndromes, é bem raro isso, né? Que realmente nasce já com todas essas manifestações. É o caso da funcionária pública Manu Almeida, de 41 anos. Ela tem um olho castanho e o outro bem azul. Qual o preferido dela? O azul ou o castanho? O azul. O azul. É claro, né? Seria o azul, sem dúvida. Quem tem olhos assim precisa pesquisar. Se uma criança nascer com a diferença na cor do olho, acho que o pediatra vai já tomar providências para examinar o resto, para ver se é uma coisa que tem que se preocupar mais ou menos, se vai ter que fazer mais ou menos exames. A Manu sofre de uma síndrome causada por uma alteração genética. Além dos olhos de cores diferentes, ela tem uma deficiência no ouvido esquerdo, um problema de audição que não tem cura. A síndrome também gerou uma faixa de cabelo branco. O seu cabelo branco tá aí. Tá aqui, é que você esconde. O fenômeno não é comum, mas algumas celebridades nasceram com um olho de cada cor. A atriz Elizabeth Berkley tem heterocromia. Um olho é verde, o outro castanho. Jane Seymour, a Bond Girl do filme com 007 Viva e Deixe Morrer, também. A atriz Kate Bosworth tem um olho azul e o outro castanho avermelhado. Os olhos do músico inglês David Bowie sempre chamaram a atenção. Repare, eles são azuis. Um deles é mais claro do que o outro, embora não seja possível definir as cores com exatidão. Bowie não tinha heterocromia. No caso dele, a condição se chama anisocoria. As duas pupilas tinham tamanho diferente. Era como se o olho esquerdo estivesse sempre dilatado. Por isso a impressão das cores distintas. A causa disso seria uma briga na adolescência. Mas, como muita coisa na vida do músico, não dá para saber se a briga realmente aconteceu ou se foi inventada por ele. David Bowie morreu de câncer aos 69 anos, em 2016. Bom, e daqui a pouco você vai ver aqui no programa a terceira reportagem da série especial sobre a vida nos trens. Hoje você vai conhecer a história dos ambulantes que atuam nas estações, viu? Antes do intervalo, vamos lá, você mandou sua foto, sua selfie, sua participação? Então fica de olho, você pode aparecer agora aqui. Beijão pro Dário, lá do Tocantins. Super beijo pra você, viu? Ótima quarta para Ivani e o Juninho, seus lindos, de Sumaré, interior de São Paulo. Beijão também para o Felipe Mineiro, acompanhando o RF com você. Quem está ligado também, estão ligados, né? O Silvânio e o Jorge. Momento do almoço aí, acompanhando o RF com você, trabalhando. Sergipe, super beijo. Ana Célia, Garanhuns, Pernambuco. Beijão, Ana Célia. O Branco, lá do Maranhão. Beijão também, acompanhando o RF com você. Flávio e o pequeno Enzo, que coisa mais linda. De Sergipe, beijão. Você vai conhecer agora algumas histórias de amor e superação na terceira reportagem da série especial sobre a vida nos trens. Passageiros para ir e voltar do trabalho, logo ali ou cruzando os extremos da maior cidade do país. Aproveita que isso aqui é maravilhoso, hein? Não é permitido, mas quando as portas se fecham, um grande comércio se inicia e do nada, pelo menos é o que parece, começam as atividades no chamado Shopping Trem. Novidade no Shopping Trem, viu, pessoal? Fone de 5, fone de 10, fone de 15. Paçoquinha de amêndoa 25. Carregador de 3 metros. E eles surgem de todo tipo, toda idade, com tudo quanto é modelo de mercadoria.
São muitos e rápidos na arte do anúncio. R$10 maquininhas prontas. Vai fazer barba, bigode, moça, depilação. Preço de oportunidade, viu, pessoal? Tudo sem tirar o olho da segurança rigorosa, lá do lado de fora. Olha os caras aí, tudo aí, o Paulo desceu aí, os caras estão tudo aí. Isso aqui, pessoal, desculpa incomodar a viagem, tá? Fone com regulador de volume, trocador de música. Pode chamar e testar na hora, tá, pessoal? Este é o Washington Luiz Pontes, 35 anos, conhecido como Índio. R$5 é o fone. Essa rotina do Washington com os trens de São Paulo começou quando ele era um menino. Com 7 anos de idade, ele já percorria os vagões pedindo um trocado para os passageiros. Mas logo percebeu que esses trocados podiam se multiplicar. Passou a comprar mercadorias e revender dentro dos vagões. Isso acabou virando um ofício que já dura quase 30 anos. Índio é discreto na chegada, pouca mercadoria para não chamar a atenção. E fone de ouvido, né? E sempre conta com a ajuda do Igor, um auxiliar indispensável que leva na mochila parte da mercadoria e o mais importante, está sempre de olho no movimento dentro e fora dos vagões. Pega por R$5, patrão, pega por R$5, patrão. O tipo de mercadoria vendida varia com o horário e o dia do mês. É o melhor do áudio, o melhor do fone. Então, de manhã eu procuro vender balas, chicletes, né? E fone de ouvido, né? Aí quando passa da meio-dia em diante, a gente vende comestível, né? Um salgadinho, um chocolate, uma bolacha. Aquilo que a gente acha em promoção para revender, né? Índio conta que nos últimos anos, com a crise financeira, o número de ambulantes, conhecidos aqui como marreteiros, aumentou. São os temporários do trem. 10 caramelo, real. Por trem, dependendo, tem vagão que você encontra 12, 15 vendedor. Então, se você for colocar num dia, passa de 60, 70. Fone com microfone, testa na hora. Por trás de cada um deles, existem famílias inteiras e numerosas que dependem do dinheiro desse shopping informal. É aqui, nessa garagem adaptada, que Índio tem levado a vida com a esposa Ivanilda e os 2 filhos pequenos. Aqui foi uns 3 anos para construir. E aí você mobiliou a casa inteira também. O que você comprou? Aqui eu comprei, de uma vez só a gente comprou a cama, compramos o armário, o guarda-roupa, né, amor? Aí a geladeira a gente comprou usada e ainda falta bastante coisa ainda, né? E finalmente o carro tão desejado. A gente conseguiu, financiado, mas conseguimos. Quantas parcelas, eu acho? 60 parcelas. As estações do trem, os vagões apressados, também são palco de histórias de amor. Romances nada passageiros, como o de Miriam e Emerson, popularmente conhecido na linha 12 como o menor. Patrão, quem tiver R$2 faz assim, ó. Pega na promoção, pega logo 4 barras por R$2 aí, ó. Ela era menor aprendiz, funcionária do metrô, paga para ajudar a manter a ordem. Ficava no bloqueio e auxiliava também os deficientes visuais. R$3 a barra. Ele era marreteiro. Fechada pega por R$10 aí, ó. Normalmente ele costuma trabalhar assim de uma forma muito tranquila. Mas naquele dia, o dia que ele viu a Miriam, a coisa mudou um pouco. Aí ele parou o trem, deixou a porta aberta para tentar se aproximar da moça. Eu vi ela nova, eu falei, nunca vi essa menina aqui, ó. Ela olhou assim, eu já... Opa, você achou ela bonita? Achei. E aí o que você fez? Chamei a atenção dela, quis dar atenção. Mas como que você chamou a atenção dela? Comecei a chamar ela, segurei a porta do trem, moça, e aí ela não queria dar atenção. Aí ficou dando tchau, eu falei, oxe, quem será aí? Quem será esse moço que tá atrapalhando? Quem é esse moço aí? Hoje, primeiro dia de emprego, né? Fiquei com medo. Aí eu falei, oxe. Aí eu perguntei pra um amigo meu, é o menor. É o menor? Quem é esse menor? Ele é um vendedor que vende chocolate, bala. Aí foi um marreteiro. Eu falei, marreteiro. Mais alguém no vagão, gente. Fica tímido não, pega 4 barra 2 aí, ó. Cheguei nela, eu perguntei pra ela.
E aí, mocinha, ela, oi, posso ajudar? Eu falei, pode me dar uma informação? Ela, qual? Qual que me leva ao caminho do seu coração? Ela ficou toda vermelha. Não dá dessa, não. Logo de cara, a jovem aprendiz viu que não daria pra fazer vistas grossas pro ambulante. Chegava lá na catraca tranquila, pensando na vida, né? Aí chega esse menino lá e fala, ô moço, tudo bem? Aí vem com docinho. Foi ganhando, né? Porque doce, ó, eu amo doce. E aí, o que foi que você disse pra ele? Aí era 7h50 da noite, eu falei, não, será que você pode me levar lá no ponto? Será que você pode levar lá no ponto, que é muito escuro? Aí ele, tá bom, beleza. Peguei, fomos, até que rolou o primeiro beijo, né, amor? Mas aí quem te beijou? Foi ela ou você que beijou ela? Foi ela. Quê? Foi você que deu beijo nele? Além de chamar pra sair, você quem tomou a iniciativa do beijo. É, se não tomasse... Aí depois nós começamos a namorar, ela falou assim pra mim, o segundo é nós casar. Aí nós pensamos em casar. Com o casamento, Miriam deixou de ser funcionária do trem, mas continua neles. Agora, também como ambulante. Com o tempo, o marido foi ensinando o ofício para a mulher. Ensinei pra chamar atenção, né? Meter uma barraca bonitona pra chamar a atenção do povo. O povo olha a barraca, nossa, o que é aquilo ali? O povo vai lá, chama atenção, vê o que é. Eu deixo tudo bem bonito e começo a gritar. Mas manter a esposa no trem não é plano de vida do menor, que pensa em abrir o próprio negócio e investir nos estudos dela. Isso aqui é tipo como fala, um bico, né? Entendeu? Mas eu pretendo ela estudar, fazer o sonho dela que ela quer fazer, né? Ser veterinária. Eu quero montar um próprio negócio pra nós, porque um próprio negócio pra nós fica melhor também, né? Pra gente não ficar dependendo só dos outros, entendeu? Mas por enquanto, mais que faculdade, que emprego formal, os dois comemoram o encontro improvável entre a jovem aprendiz e o vendedor de doces. Um casamento que resiste à pressa, ao sobe e desce agitado nos vagões lotados e que promete durar bem mais que algumas estações. Mais 4 aqui também, pega 4 barras por 2. Vocês gostam de mulheres bonitas? Então tem muitas mulheres bonitas nesse momento aqui no estúdio do RF com você. Eu quero receber aqui a rainha, as princesas do Rodeio de Limeira 2018, que começa, gente, amanhã, a melhor festa aqui da cidade, viu? Vamos então aproximar aqui. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Vamos lá, você é a Dandara. Isso, a rainha. Tudo bom? A rainha. Quantos anos, Dandara? 18. 18 aninhos. E como que anda o reinado? Ai, tá bom, com muitos compromissos, muita correria. Tá bem agitado. E amanhã? Ai, amanhã tá assim, ó. Friozinho na barriga, a mão gelando. Com a gente não vê a hora. Não vê a hora, né? Bom, você? Eu sou a Caroline, A Carolina, segunda princesa. A segunda princesa. E como vem sendo o reinado também? Nossa, tá bastante agitado. É. Bastante correria, a ansiedade tá mil, porque o rodeio tá aí, né? Dá nem pra dormir direito, Não, né? não. E temos também a Jéssica, primeira princesa, né? Isso mesmo, tudo bem? Tudo jóia. Quantos anos, Jéssica? 27 anos. Tô muito ansiosa, tá chegando, né? Então a ansiedade tá mil. Estamos muito felizes porque amanhã já começa. Vocês foram eleitas quando mesmo? Foi dia 8 de junho. De julho. Julho. De julho. Desde então, só correria. Só correria, só compromisso, muita live, entrevista. Bacana. E entrevista hoje aqui no RF com você. Inclusive, quando eu disse assim, vamos chamar a Majestade para vir aqui no RF com você, para antecipar a agenda cultural. A gente tem a agenda cultural aqui do RF com você, né? E nada mais justo e digno do que elas me ajudarem aí a chamar as atrações do Rodeio 2018. Quantos dias de festa, Dandara? Serão 5 dias. 5 dias, com muitos shows. Muitos shows, DJ, que agora né, vai ter o Alok, vai ter o Denis. Então vai estar assim imperdível. O Denis nunca veio, o Gustavo Mioto nunca veio.
Maiara Marisa também não. Na verdade, é uma diferença. Agora, rodeio, gente, não é só sertanejo, não, né? Tem DJ também, né? Tem de tudo agora. Tem funk, tem pagode. Tudo um pouco. Bacana. Então, vocês topam me ajudar aqui a chamar a agenda cultural? Sim. Amanhã, então, começa a que horas? Amanhã, por volta das 9, acho que o pessoal já tá chegando. Daí tem a montaria consecutivo que eles vêm, né? Inclusive, é a segunda vez que eles estão abrindo um rodeio de Limeira. Na abertura, né? Bom, vamos lá, me ajudando então. Na sexta-feira, feriado nacional, dia da independência, todo mundo curtindo o rodeio com quem? Presença forte, feminina, Maiara e Maraísa. Estarei lá no feriado, viu? Porque eu sou fã da sofrência, gente. E Maiara e Maraísa não é? É dia de sofrência, né? Já começa com a Henrique Juliano na sofrência. Não é? Aí vem Maiara e Maraísa. Mas prometo não chorar, viu? Porque eu tô numa fase muito boa e feliz. Vamos dar sequência então na nossa agenda, meninas. No sábado, quem entra? E daí volta na próxima semana. Isso, na sexta-feira, dia 14, com embaixador Gustavo Lima. Então pode. Ou que vocês estão mais na expectativa? Fala pra mim, Caroline. Pra mim são todos. Eu espero por todos, mas o que eu quero mesmo é o embaixador Gustavo Lima. Que é agarrada a um beijão nele. Conhecer, com certeza. E você, Dandara? Eu acho que eu vou de baile do Denis. Tá bem animado, ele agita pra caramba a galera. Eu já fui num show dele em São Paulo, eu gostei muito, então baile do Denis. Sua preferência. E a Jéssica? Eu acho que dos que tem, o que eu mais gosto, eu acho que vai ser o último dia, o encerramento. Que eu tô mais ansiosa pra ver, que é o Gustavo Mioto, que eu nunca vi, né? Que é um lançamento. E o Alok. Bom, então é um conjunto, né? Vamos chamar o clipe agora deles? Pode rodar. O quê? DJ Alok, que faz o maior sucesso. Atrações não faltam aí para o Rodeio 2018. Parabéns, meninas, vocês são lindas. Aproveitem muito esse momento, se divirtam, viu? Do início até o fim. Obrigada. Ok? E faça então um convite, novamente reforçando para todo mundo vir para o Rodeio de Limeira, Limeira, a região e o Brasil todo. Então nós da Realeza, nós queremos convidar a todos vocês que ainda não adquiriram os ingressos a passar nos pontos de venda e adquirir. São shows de 6 a 15 de setembro e estão imperdíveis, então vem curtir o rodeio com a gente. Bacana, muito obrigada, viu? Aproveitem muito. Obrigada. Bom final de semana, porque amanhã já começa o final de semana, né? Com certeza. Beijão. Beijo, obrigada. Bom, gente, vamos aqui para as participações do dia. Pode rolar, vou mandar um momento beijo aqui no RF com você, né? Pode colocar. Nós temos as participações, produção. Olha aí, a Cristiane Cajamar, interior de São Paulo. Lá tem um rodeio bem bacana também. Super beijo, viu? O Miguel de Cruzeiro, interior de São Paulo. Beijão também, Miguel. A Diane aqui de Limeira, minha conterrânea, super beijo. Eliane de Matões, Maranhão, beijão, viu, Eliane? Ótima quarta-feira. Ótimo dia para Rosenilda também, Tocantins, beijão, acompanhando o RF com você. Josiane, Pernambuco, gente, eu vou sentir muita falta desse carinho, viu? E amanhã não, na sexta-feira eu vou contar por que vou sentir falta de vocês. Próxima a foto, Wellington, lá do Pará, super beijo, Wellington. Antônio, lá do Rio de Janeiro, beijão também. Bom, essas foram as participações, produção disse, Marielle, deu por hoje, tem que encerrar. Super beijo e até amanhã, se Deus quiser.